Olá, ouriças, raposas e equidnas. Olá, ouriços, raposos e equidnos. Eu sou Otávio Guest, é o Super 8. Segundo filme do Sonic na área. Como ninguém dava muita coisa pelo primeiro e acabou dando certo, é claro que ia ter mais. Mas eu tenho que agradecer a existência desse filme, pois graças a ele eu tive uma satisfação pessoal enorme, pois a Paramount me deu a oportunidade de conversar com o Jim Carrey, gente. Eu e a Ju, na verdade. Os dois mó bobões ali, batendo papo com ele, coisa linda. O que a gente só conseguiu porque tá com o inglês em dia. A Ju mais do que eu, porque ela segue firme e forte praticando. Onde? No Cambly, gente. Já tem uns 2 ou 3 anos que ela faz aulas. Tá, mas o que é o Cambly? É uma plataforma de inglês muito mais eficiente do que aquele cursinho beabá, porque você aprende inglês na prática de um jeito mais leve e informal, com professores nativos da língua inglesa e uma flexibilidade que é uma maravilha. Você pode ter aula no computador, no celular, no tablet, pode definir quantas aulas quer ter por semana, pode escolher os dias, horários e até os professores. Se quiser ficar variando os professores, pode também. A outra coisa que você pode escolher é o tema da aula. Pode ser um assunto de gramática ou algo mais solto, como por exemplo, se preparar para uma reunião de negócios, viagem ou para fazer uma entrevista com um ator famoso. E sendo bem sincero, nessa entrevista com o Jim eu percebi como o meu inglês está meio enferrujadinho. Vocês vão ver quando eu lançar o vídeo completo. Mas então, acertando o meu cronograma, eu preciso urgente dar umas praticadas no Cambly para ver se eu destravo essa minha língua. Pois o segredo é esse, gente. Prática, e prática boa, com flexibilidade, na comodidade do seu lar e com a tranquilidade de errar, sabendo que você vai ser devidamente corrigido, você vai encontrar no Cambly. Inclusive, para quem for iniciante, tem muitos professores que falam português, e para crianças tem o Cambly Kids. E cupom de desconto, Otávio, tem? Tem sim, tem uma super promoção. Com esse código aqui e clicando no link na descrição, você, espectador do Super 8, vai poder garantir 60% de desconto em todos os planos anuais. Ah, mas você não conhece o Cambly, tá tudo bem. Você chegando lá, você ganha uma aula grátis para poder testar antes de investir. Mas ó, corre que a promoção só vai até o dia 29 de abril e os cupons são limitados, hein? Fechou? E agora vamos lá para análise do filme. Sendo assim, bora! Ouriço azul, azul ouriço azul, se marcar ele dá sumiço? Eu tenho os meus, o Sonic e os Tails. Otávio, por que você não raspou a cabeça pra fazer o cos pobre? Tudo isso e muito mais agora. Dr. Robotnik, que havia sido expulso da Terra para um planeta lá na Bobônica Serena, dá um jeito de escapar com a ajuda de um poderoso bicho vermelho que tá atrás de uma esmeralda que deixa tunado quem a possuir. Então, o ouriço azul velocista vai contar com a raposa de 2 rabos para impedir que esse super artefato caia nas mãos dos vilões. Quando o primeiro Sonic foi lançado, a gente que se interessou no filme tinha receios baseados em 2 coisas. 1, a má fama de filmes baseados em videogame, e 2, aquele visual tenebrildes do Sonic no primeiro trailer. Afinal, como eu já disse no vídeo desse filme, se os realizadores não tiveram noção para perceber como aquilo tava ruim, como é que a gente ia poder confiar na noção narrativa desse povo? Pro nosso alívio, eles entenderam as reações negativas e consertaram a aparência horrorosa do Sonic, e o que é melhor, o mau gosto realmente estava restrito ao visual dele. Narrativamente, não era um grande filme, mas até que estava aprumadinho. E isso trouxe uma resposta positiva de avaliação do público e de bilheteria também. Então, com um orçamento de 85 milhões de dólares, Sonic, o filme, fez 319 milhões. Graças a isso, o estúdio liberou um orçamento ainda mais generoso para a sequência, foram 110 milhões de dólares, e presumo que os realizadores puderam trabalhar com uma maior tranquilidade e autoconfiança. Até porque não é uma continuação que alguém tivesse esperando a superação de um clássico, né? Era só seguir naquela mesma linha gostosinha e ajeitadinha do primeiro, aproveitar os tostões a mais para deixar o filme tecnicamente mais caprichado e estaria tudo certo. Então, Sonic 2, o filme, chegou e realmente tá tudo certo, pois foi exatamente isso que eles fizeram. Esse projeto corresponde a uma coerente continuidade do que foi apresentado no primeiro filme, sendo capaz de preservar nossos sentimentos ao assistir, deixando eles praticamente no mesmo nível. Ah, Otávio, eu gostei mais desse. Já eu gostei mais do primeiro. Tá, gente, eu não posso falar por todo mundo e também não estamos falando de uma ciência exata. Eu tô fazendo uma especulação mental para esclarecer que o sentimento vai ser mais ou menos aquele que a gente teve com o primeiro filme. Dificilmente quem odiou o primeiro vai amar esse aqui e dificilmente quem amou lá vai odiar esse aqui. Vai ficar ali, ó. É que há uma unidade de estilo e conteúdo muito clara
e cristalina. Sonic 2 continua não sendo uma obra-prima, nem tendo algo espetacular para apresentar. Novamente, é bobinho e dedicado a entreter a pirralhada, com muita musiquinha popular, algumas até tendências do momento nas redes sociais, e também tem dancinhas, piadocas físicas óbvias, referências fáceis à cultura pop para quem tem poucas referências, e um textinho bem superficial e repetitivo para não deixar a gurizada perdida. Inclusive, mais do que no primeiro, aqui eu fiquei com a sensação do roteiro ter sido dedicado mais ao público pequeno e, portanto, ter sido mais condescendente com menos revisão, sabe? Parece muito cheio daquelas primeiras ideias. Um dos maiores exemplos disso é todas aquelas subtramas que se ramificam daquele casamento. É quase como se tivesse outro filme dentro do filme. Porém, um filme que não diverte, não entusiasma e ninguém se importa. O negócio é tão sem importância que é criado, resolvido já na metade e depois não tem qualquer desdobramento, é completamente esquecido. Aliás, as intervenções dos humanos aqui são bem descartáveis, viu? Eu até entendo a necessidade de incluir o casal principal para criar aquele elo familiar pro Sonic, desenvolvendo ele como a criança da casa, mas quando o filme inventou de colocar mais gente, te falar, nada de interessante saiu disso aí, não. Outro exemplo de primeira ideia que não colou tá também naquela batalha de dança, que, diferentemente dos arcos do casamento, até poderia funcionar melhor, desde que o roteiro tivesse um maior cuidado. Mas é uma coisinha enfiada aparentemente tão de improviso que mais cria barriga no filme do que qualquer coisa. Ok, esse é um problema que a gente também pode atribuir à direção, por não ter conduzido o trecho de um jeito mais convincente e por ter deixado isso no corte final. Ainda assim, eu acho que vai ter quem se diverte com essa batalha de dança. Eu mesmo gosto da ideia. Meu problema é com a realização sem muita inspiração. E são coisas assim que não divertem, não impressionam, que fizeram essa diversão familiar despretensiosa ficar com desnecessárias 2 horas de duração. Ah, Otávio, agora você já vai dizer que 2 horas de filme é muito? Não, eu vou dizer que 2 horas desse filme é muito, porque ele não tinha substância para tanto e a experiência que ele pretendia oferecer não precisava de tanto. 15 a 20 minutinhos a menos desse tipo de gordurinha poderia condensar mais caprichadamente o que esse filme tem de melhor. Sim, o que ele tem de melhor, porque eu acredito sim que ele tenha valores. Pois, apesar de suas fragilidades, assim como o primeiro, a assistida de Sonic 2 também pode ser gostosinha. E mesmo que o público mais novo seja o foco principal do projeto, eu mesmo não me senti excluído da festa. Primeiro porque tem algo aqui capaz de atingir os dois públicos simultaneamente. O Sonic em si é muito divertido e cativante com aquela hiperatividade e verborragia. E segundo, dá pra encontrar um material que se comunica e sabe divertir a marmanjada. Ora são referências que só alguém com um pouco mais de idade pegaria, ora são piadocas que só alguém com um tico mais de malícia captaria. E que funciona ainda mais pela surpresa de estarem dentro desse filminho família. Mas também não é nada que chega a ser sórdido e oh meu Deus. São apenas coisinhas, digamos, mais danadas. Outra coisa positiva é que o lado aventuresco dessa vez é mais aflorado e, ao meu ver, dá bons frutos para evitar que o filme volte a contar o que já contou e possa dar um segundo passo na trajetória do personagem título nos cinemas. Agora o roteiro troca o conceito de meu amigo monstrinho, que se viu de base para o primeiro filme, e passa para a premissa de caça ao tesouro. Sim, ainda é uma troca de uma formulinha por outra, mas, ao menos, enfeita bem a fórmula com os elementos da mitologia do Sonic, que são tão característicos que conseguem impedir que o projeto caia numa generiquice completa. E a minha geração que pegou o Sonic no Mega Drive ainda tem como desfrutar de uma boa penca de fanservices bem adicionados na sopa de cores e energia do filme. Queria te falar, se os elementos fossem genéricos, aí sim, esse filme não seria nada demais. Com a mudança desse tipo de trama, Sonic 2 troca também as dinâmicas principais que preenchem a narrativa. Se antes a gente tinha uma coisa análoga a pai e filho, ou de irmão mais velho e irmão mais novo hiperativo entre o personagem do James Marsden e do Sonic, agora nessa segunda etapa é como se o Sonic tivesse mais velhinho e precisasse cuidar de um irmão mais novo. Ele agora é que faz o papel do irmão mais velho. E realmente essa relação acaba sendo bem fofinha, é fofinho como o Tails dedica uma admiração bem fraternal ao Sonic, que em troca precisa parecer maduro para cuidar do novo irmãozinho. Outra relação que preenche essa bagaça é a de antagonismo da nova dupla de heróis, mais uma vez contra o Dr. Robotnik, que é funcional, mas poderia cair na repetição, viu? Então, acertadamente, o roteiro inclui um novo elemento para dar ao filme novos contornos. Tô falando do Echidna Knuckles, que estabelece uma ímpar e intrigante parceria com o Robotnik. A composição de Idris Elba, por mais durona e séria que seja, esconde uma crescente delicadeza que tem a habilidade em cativar a
gente aos poucos. Já o Robotnik, do Jim Carrey, por outro lado, contrasta essa seriedade com sua malícia enérgica de alguém que não consegue ficar parado e se acha um engraçadão e tal. O que, obviamente, não é, mas eu repito o que eu falei na crítica do primeiro filme, não é algo que eu tenha achado ruim. O ator é carismático o bastante para segurar o nosso interesse, mas o tipo que ele compõe é detestável, daqueles que a gente adora ver se ferrar. Então quando o personagem tá por cima, fazendo suas graçolas, a gente tá ocupado demais detestando ele para poder rir. Porém, as graçolas são ótimas para deixar o sujeito mais patético, o que levanta a bola para que quando ele se ferre, isso regozije a gente. Pois bem, por parte da direção de Jeff Fowler, tirando as gordurinhas com as quais ele não pareceu se importar muito, acredito que mais uma vez ele se saiu bem dentro da proposta despretensiosa do projeto. E agora com mais grana parece ter tido mais tranquilidade para que a aventura se expandisse em cenários maiores e mais variados e com confrontos maiores e mais variados. Tem um pouco daquela síndrome de mais e maior das continuações? Não exatamente, pois isso diz mais respeito a filmes que se repetem em sequências, apenas aumentando as doses de tudo. E Sonic 2 mudou a premissa. Pode até reclamar que trocou uma formulinha por outra, mas ao menos se arriscou sim na mudança do terreno. Terreno novo esse, no qual o crescimento de desafios, perigos e aventuras são muito bem-vindos para fazer ele acontecer. Uma caça ao tesouro precisa ter a caça ao tesouro. E Sonic 2 tem uma realização técnica que faz jus a esse redimensionamento. Eu me refiro ao fato de que os efeitos parecem ter evoluído em relação ao filme original, consertando sobretudo a questão de texturas, sombras e incidência de luz, e mesclando melhor humanos e bichos digitais no mesmo plano. Pelo menos dessa vez eu não lembro de ter estranhado muito nenhum efeito não. Quanto ao design de produção, nas oportunidades que tem para fugir de ambientes comuns, não faz feio ao dar um aspecto real aos cenários e elementos clássicos dos jogos. E faz isso se esbaldando num colorido saturado que poderia facilmente cair no mau gosto, ficar aquele carnaval mistura bento e brega. Mas, felizmente, visualmente, Sonic 2 consegue ser até mais convidativo do que o primeiro. No entanto, enquanto o filme é bonito, enquanto as aventuras e desafios mais grandiosos são bem-vindos e bem apresentados, tem uma queixa que eu preciso fazer ainda em relação à baixa inspiração quanto ao emprego dos superpoderes. Eles aqui são geralmente representados na camada mais óbvia da forma mais óbvia, o que com boa vontade dá pra perdoar. O Sonic corre, o outro voa, o outro é fortão, beleza. O problema é quando até essa obviedade é desprezada e os poderes são ativados ou ignorados dependendo apenas das arbitrariedades do roteiro, o que nem a direção foi capaz de contornar. Explicando melhor, às vezes parece que o Sonic esquece que é ligeiro, como se fosse um detalhe facilmente esquecível. Da mesma forma, em alguns momentos, o Tails também esquece que pode voar. Pô, se não dá conta de personagens com esses poderes, cria alguma espécie de limitação. Perderam os poderes, ou não funciona quando estão com fome, ou ainda precisa ser recarregado. Entendo que as crianças não vão perceber esses furos, mas vocês não estão tentando se comunicar também com o público mais velho, que chegou a jogar Sonic no Mega Drive? Então, bora gastar um cadinho mais de neurônio pra amarrar melhor essas pontas, né? Dessa forma, juntando tudo isso, Sonic 2 é uma coerente extensão de Sonic 1, tanto pelos méritos quanto pelos deméritos. Não é um grande filme, não tem uma história inovadora, não tem uma condução preciosista, tem umas boas gordurinhas, mas conquista pela simpatia do projeto, pelo bom humor que pode até não fazer gargalhar, mas é hábil em deixar a gente com aquele sorrisinho ao longo de toda a duração, e conquista também pela energia radiante do seu universo, elementos e personagens. Conjunto esse que, inclusive, é o que traz alguma personalidade para o projeto. E se por acaso parecer melhor do que o antecessor, talvez seja por ser maior e dispor de mais material para nossa distração. Fora isso, acho que continuou na mesma linha. Então essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Tem uma cena durante os créditos prometendo o que pode vir na franquia, e Sonic 3 já tá confirmado, então... E não se esqueçam, o Cambly tá com promoção de 60% de desconto em todos os planos anuais. Dá uma conferida no link da descrição e não perde essa oportunidade para você melhorar o seu inglês. E para quem não tá com inglês lá no stream, para dar aquela aprimorada valente. Porque ó, quando surgir a oportunidade de entrevistar o Jim Carrey, você não vai fazer feio. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Vou fazer patente, Sonic. Ih, bigode caindo.